É forte isso, né, muito forte. E muitas pessoas têm esse conflito, né, esse bloqueio. Muitas vezes elas não têm a oportunidade ou não se interessam, né, para poder desvencilhar isso, né. Porque às vezes as pessoas elas estão enraizadas eh, no dia a dia ou então na mágoa, né, às vezes ela pode até perceber isso, mas vira uma mágoa, né. E essa mágoa vira doença e vira tudo. Gente, segredo. Olha para o seu pai e para sua mãe com força. Porque se você olhar para o seu pai e para sua mãe com fraqueza e você achar que eles são fracos, você está dizendo que parte de você é fraca. Se você olhar para o seu pai e falar assim, ele não dá conta, você está dizendo que 50% de você não dá conta. Porque afinal, você é 50% do pai e 50% da mãe. E a partir desse momento, tu faz uma exclusão do que é teu. Então absorve essa força e leva para a vida. Mesmo tendo um pai ausente, mesmo tendo uma mãe ausente, olha com gratidão, porque a única coisa que eles tinham, que eles precisavam te dar, eles te deram, que era a oportunidade da concepção à vida. Muitas pessoas se sentem rejeitadas. Só que tu tem noção que a vida é um ato onde um homem e uma mulher diz sim. Se a mulher não estiver disponível, o feto não vem. Se o homem não estiver disponível, o feto não acontece, a fecundação não acontece. Então tem pessoas que tentam anos e anos e anos, e você tá aí. Então você já tem o princípio da riqueza, já habita em ti. O maior benefício da abundância, que é a vida, já habita em ti. A partir desse momento é só tu aceitar com fé inabalável que isso vai acontecer e já acontece. Cara, isso que você falou, eu estava conversando outro dia com a minha esposa. Só o fato de você ter nascido já é um negócio que é muito difícil, porque você teve uma conquista muito grande, né? Porque a fecundação é uma competição, vamos dizer assim, né? Você chegou aqui, cara. O mais difícil você fez, né? Agora precisa direcionar o caminho, né? E eu não consigo parar para analisar assim e dizer que alguém não quer fazer história em vida, sabe? Alguém quer passar por essa vida sem fazer história. Então, 100% dos seus sonhos merecem ser realizados. Ninguém nunca voltou para contar nesse rolê se valeu a pena ou não valeu a pena. Depende do que tu acredita, enfim. Tu entendeu? Agora, cara, aproveita, mete o louco. Eu falo para as pessoas, muitas pessoas elas são muito organizadas, muito certinhas. Cara, uma dica, ó, marca uma reunião e falta. Começa a ser um pouco mais, né, rebelde, porque tudo que foi escrito pelo homem pode ser reescrito por você. As regras, elas estão sendo reescritas todos os meses. E várias regras podem ser reescritas por você. Cara, e quando você vê uma pessoa, assim, tem muitas pessoas que fazem isso. Você falou até no Brasil é muito comum isso, muito comum mesmo. Você falou que esteve em muitos países, né? Mas eu até vejo países que também têm um problema estrutural, mas as pessoas lidam com a prosperidade de outra forma. Mas a frase que as pessoas dizem muito é: ah, o dinheiro não traz felicidade. E aí essa repetição pode gerar uma programação violenta na cabeça da pessoa. E como fazer uma pessoa que repete isso porque ela, claro, quer dar valor a outras coisas que não são materiais, para que ela entenda que tudo isso faz parte do processo, porque ela está aqui no material. O que acontece? Toda pessoa que ela vincula e ela fala, o dinheiro não é tudo, ela é pobre. Eu nunca vi uma pessoa rica falando isso. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa rica, ela já sabe que o dinheiro não é tudo. Quem precisa falar que dinheiro não é importante é quem não tem, para justificar uma incompetência dela. Por exemplo, Madre Teresa. Madre Teresa era uma pessoa que sabia lidar com dinheiro ou não? Olha, eu sei que ela recebeu bastante, viu? Madre Teresa, a mulher, uma das mulheres mais dinheiristas que existiu no mundo. Por quê? Porque ela queria fazer grandes obras. Então, para fazer grandes obras, ela teve que trabalhar em fazer muito dinheiro. Então, uma pessoa passava por ela com dinheiro, ela falava, ó, paga aqui, faz essa doação, vamos fazer essa obra, vamos fazer esse movimento. Uhum. Então, todo mundo que fez grandes obras, eles eram em paz com o dinheiro. Muitas vezes que eles eram a menos ponte para esse dinheiro. Eles eram ponte para esse dinheiro, mas eles não permaneciam com o dinheiro. Tudo certo. E aí, quem fala, o dinheiro não é tudo, ou trazendo todas essas mentalidades, por exemplo, na minha família. Na minha família é sempre assim, para que tanto? Sempre. Se economiza. Mas isso é uma fala do meu pai e da minha mãe dizendo assim, cuidado, não se frustre. Cuidado, outras pessoas da nossa família já foram e não deram certo. Então eles olham com amor para ti
E eles olham para você e é como se fosse, literalmente, quando um pai e uma mãe falam isso, sem querer, eles não estão percebendo, mas eles estão enterrando um filho. Por quê? Porque eles estão validando a incompetência, a incapacidade geradora de riqueza do filho. Então eles dizem assim, não vá, meu filhinho, porque se tu for e se machucar, tu vai se frustrar. Então fica aqui nesse cantinho onde ninguém nunca foi, e aí a gente se frustra menos junto. E isso é por amor. E isso não é racional, e não dá para julgar nossos pais. Quando eu saí da indústria farmacêutica e entrei no marketing digital, me tornei um mentor de mentores, onde eu ajudo outras pessoas a montar seu processo de mentoria, minha mãe disse, ai, agora que tu tinha dado certo na vida. Entendeu? Meu pai disse, tu tá aprontando de novo. Então, inconscientemente, eles só queriam falar assim, cara, não vá, não se frustra, fica aqui que é certo. Meu pai falou, Jonas, faz farmácia, porque eu nunca vi farmacêutico passar fome. Olha a crença de sobreviver. Ele escreveu assim, ó, na minha testa, sobreviva. Por quê? Porque ele passou necessidade. Então, se eu não passasse fome, eu já estaria num nível melhor. E aí, a crença de dinheiro é o seguinte, esse exercício todo mundo pode fazer em casa. Anota quais são os seus espelhos quebrados em relação ao dinheiro. Então, quando o dinheiro entrou, que espelho foi quebrado? Se o dinheiro entrou e seu pai e sua mãe se separaram, tu pode ter vinculado a separação ao dinheiro. Se o dinheiro entrou e alguém adoeceu, tu pode ter vinculado o dinheiro à doença. Se o dinheiro entrou e algo de ruim aconteceu, tu vinculou a energia de dinheiro, o poder do dinheiro em causar aquilo. Só que muitas vezes a separação já ia ocorrer. Muitas vezes aquela doença já estava a caminho de acontecer. Só que a história contada foi essa. Então, como tu faz para mudar isso? Esse exercício é maravilhoso. Então, Farrell, tu vai mapear 3 pessoas que têm o seu life design. O que é life design? É o estilo de vida dos seus sonhos. Então, como que seria a sua família, casado, com filhos, o homem bem-sucedido, a mulher bem-sucedida, eles moram onde? Aonde que eles moram? Tudo isso. Então, tu vai mapear 3 pessoas que estão num nível de vida aonde é o seu sonho de vida. E aí tu vai entender que eles têm uma vida saudável com dinheiro. Então, muitas vezes, tu não tem nenhum bom exemplo para dizer, vale a pena fazer dinheiro. Mas todos os maus exemplos tu sabe de cor. Os bons exemplos tu não sabe. Então, eu tenho sempre mapeado, sempre mapeado 3 bons exemplos de pessoas que fizeram dinheiro, são casados, são fiéis, têm espiritualidade, têm podcast e mora onde você gostaria de morar. Por que 3? Porque se um der errado, tu não ficou só vinculado àquele. Então tenha sempre 3, e geralmente tu não vai ter um só, né? Então 3, gente, anota aí, escreva aí nos comentários, né? 3 pessoas que vocês vão modelar, que vai ser o seu exemplo de espelho inteiro. Muito bom, isso eu acho excelente essa questão aí, porque muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade, né, Jonas, de trazer isso para a própria realidade, tipo, visualizar coisas que ela acredita que seja bom ela fazer, né? Mas aí quando você coloca alguém que ela admira, se ela observar essa pessoa fazendo alguma coisa que ela considera ruim, né, zoado, ela vai falar, opa, né? Ela vai ter outro filtro, então Exatamente. É super legal isso, cara. E a questão dos pais, ainda falando sobre os pais e a escassez que é embutida de forma inconsciente. Muitas vezes os filhos perguntam para os pais, papai, mamãe, por que você trabalha? E vem a seguinte resposta que é padrão. Eu trabalho para pagar suas contas, para pagar a sua escola, para você ter o que comer, para você ter o que vestir, e não sei o que, e vai colocando aquele monte de informação na cabeça da pessoa. Ou seja, virou uma coisa pesada para quem está ouvindo, principalmente uma criança, né? Então, como lidar com esse tipo de situação, quem está assistindo e quem faz esse tipo de coisa, o que a pessoa pode começar a responder para, já na fase da infância ou adolescência, né, já ir ajudando. E tu sabe que esse é um dos grandes motivos que a criança não faz a sucessão do pai. Por exemplo, eu sou filho de colono, meus cunhados, que são casados com as minhas irmãs, são agricultores, têm fazenda. Se eles chegam em casa e começam a reclamar da fazenda, se eles chegam em casa
e começa a reclamar do trabalho. Como que o filho vai querer assumir a fazenda depois? Você entendeu? Então, hoje, meu sobrinho, ele tem 18 anos, ele faz agronomia, por quê? Porque ele quer tocar a fazenda. Porque quando o pai chega em casa, o pai fala sobre a fazenda com orgulho. Ele resolve os problemas fora da visão do filho, enquanto ele não está preparado para escutar. Meu sobrinho, com 15 anos de idade, começou a ir para a fazenda, assumir essas atividades. Já é desde infância, mas começou a pegar essas atividades. Antes dos 15 anos, ele não sabia as partes ruins da fazenda. Ele só sabia do encantamento da fazenda. Porque tudo que tu quer que teu filho aprenda, tu tem que vender para ele. Então, tu tem que vender para ele. Então, como que é o relacionamento de um pai com um filho em relação ao trabalho? Ele tem que ser vendido. Então, o pai e a mãe, eles são os principais responsáveis por implementar a cultura da abundância em um filho. E também por implementar a cultura da escassez em um filho. Porque os maiores vendedores do caminho que deve ser seguido, deve ser feito pelos pais. E como que eles podem fazer isso? Por exemplo, todos os problemas que não devem ser vinculados a eles não devem ser expostos a idades erradas. É como se fosse um colaborador. Um colaborador júnior, ele não pode sentar numa reunião aonde o colaborador sênior está lá, certo? Então tem esse nível de maturidade. Uma coisa de cada vez conforme a idade. E por último, o que você tem que entender é o seguinte. Por exemplo, eu trabalhava numa indústria, e isso é um fato. Eu trabalhava numa indústria aonde o cara teve um filho, depois esse filho, ele participou da concepção da indústria. Então, ele participou da parte boa. Depois, ele teve uma filha. A filha participou da expansão da indústria. Ou seja, faltava pai e mãe dentro de casa. E o pai e a mãe sempre estavam na indústria. O que aconteceu? Ela ficou com ciúme da indústria. Por quê? Não tinha pai e mãe para ela, mas tinha para a indústria. Então, ela interpretou nesse caminho, e os pais ocasionou nesse processo, que a indústria também era um filho. Então, era um filho onde ela competia. Tu acha que uma guria dessa quer assumir a sucessão de uma indústria bilionária, tá? Eles fazem 2 bilhões por ano. Ela quer assumir a sucessão dessa indústria ou ela quer derreter essa indústria e vender essa indústria? E por que ela quer vender? Porque na cabeça dela, se ela vender a indústria, os pais voltam para casa. Isso é 100% inconsciente. Então é por isso que muitas vezes os filhos pegam a sucessão e derretem a empresa. Eles pegam a sucessão e fazem tudo o que eles fazem, ou nunca vão para frente com a sucessão. Por quê? Porque aquela empresa me tirou o pai e a mãe de casa. Então, para ter o pai e a mãe em casa de volta, eu tenho que eliminar esse metade do percurso. E a grande pergunta é, qual que é o benefício da escassez? Então, toda escassez esconde um benefício. E se você está em casa e mapear qual é o benefício da escassez, tu vai tirar o benefício do inconsciente e tu vai colocar no consciente. E daí, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que eu falei para ela, o negócio é o seguinte, você vai derreter o seu dinheiro, tu vai quebrar a tua empresa. Dela, por quê? Eu falei, porque tu quer voltar para casa da tua mãe. Tu tem uma ferida emocional tão grande com a tua mãe que tu quer voltar para lá. Ela tinha 33 anos na época. É 31, 33 anos, algo assim. E dela, como assim, Jonas? Eu falei, porque com dinheiro, tu não pode chegar e falar assim, mamãe, eu tô com saudade, eu quero morar contigo, eu quero estar junto. E a única maneira da tua mãe te aceitar de volta em casa é tu sem dinheiro. E é por isso que tu não tá vendendo. É por isso que tua empresa não tá indo bem. É por isso que tu tá derretendo dinheiro. E eu chamo isso de picos e vales. Eu tenho um exercício chamado Bug Business, que inclusive quem estiver aí e estiver assistindo o podcast, vai lá no meu Instagram, @JonasKZK, e pede esse exercício que eu vou mandar para todo mundo. @JonasKZK. Esse exercício. Que ele mapeia se tu tá num pico de crescimento ou tu tá indo para um vale. E é exatamente isso que tem que mapear. Por quê? Qual que é o que ela queria? O amor da mãe. A única maneira que ela encontrou, jogando dinheiro fora, porque sem dinheiro a mãe vai aceitar ela de volta. Cara, isso é muito impressionante, né? E muito real, né? Quando a gente vai estudar algo mais profundo em relação às emoções, às percepções humanas, às crenças limitantes, né? Existe também um quadro que seria legal a gente falar para o pessoal,
que eu observo muito, que é aquela pessoa que está sempre cansada, drenada, e tudo que ela recebe, ela coloca à disposição das pessoas, ou seja, ela fortalece outras pessoas, não que as pessoas não devam ajudar umas às outras, mas tudo que ela recebe, ela dá, e ela perde toda a energia dela, e nunca essa pessoa está próspera, e o pior, as pessoas que ela está ajudando também não ficam prósperas. O que acontece? Geralmente a pessoa que ela tem o servir muito alto, ela pensa, e a crença dela é, eu tinha essa crença, e eu posso falar com propriedade. Eu morei na África, eu vendi meu carro, vendi minha roupa, e fui fazer trabalho voluntário. Fiz 1 ano e meio de trabalho voluntário. Morei no terceiro país mais pobre do mundo, e lá foi o meu maior pico de felicidade para o meu menor nível de dinheiro. Então, qual que foi a crença que eu instalei? Se o dinheiro entrar, o que vai embora? A felicidade. A felicidade. Então, se o dinheiro entrasse, a felicidade ia embora. O que eu tinha medo de fazer? Dinheiro. Quando eu voltei para o Brasil 1 ano e meio depois, eu tentava arrumar emprego e eu fazia um erro nas entrevistas para que eu não conseguisse. Com 2 pós-graduação, falando 3 línguas, eu não consegui emprego de analista júnior para ganhar 2.200 por mês. Então, o que acontece? Eu não tinha um porquê forte fazer dinheiro. Então, geralmente, o dinheiro a gente faz por 3 esferas. A esfera do eu. Então, ninguém aqui tem a capacidade de fazer dinheiro por você próprio. Por quê? Porque, cara, a gente nem se ama o suficiente para fazer, nem se ama o suficiente para se cuidar. Imagina fazer dinheiro pela gente. Depois, a esfera da família, que é quando você, geralmente o homem, quando casa, ele faz mais dinheiro porque ele faz pela mulher, para não perder a mulher. Na real, essa é a grande realidade. E a mulher faz mais dinheiro quando ela engravida, porque ela faz pelo futuro do filho. E aí tem a terceira esfera, que é a esfera da sociedade. Então, se tu não faz dinheiro por ti, a tua família tá bem, tu precisa criar um porquê pela sociedade. E pela sociedade, eu gosto de colocar essa frase aqui, ó. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. A partir desse momento que tu cria propósitos, então, por exemplo, no meu caso, eu tenho meta de doação. Então, eu sei todo ano quanto que eu vou doar. Então, eu tenho que fazer tantos milhões porque eu quero doar tantos mil, entendeu? Então, se eu, por exemplo, teve um ano, agora, recentemente, eu fiz 100 mil reais de doação. Líquido. Isso é muito dinheiro. E eu doei para 10 instituições que ajudavam animais. Porque até então eu estava doando só para que ajudavam crianças na África e no Brasil. E aí chegou um momento, eu falei, eu quero ir para algo que vai mexer comigo. Porque entre animais e crianças, eu dou para crianças. Só que eu queria ver e sentir como que é servir os animais. Como que é ir lá e doar para uma ONG que recupera pitbulls, que eu julgava tanto. Entendeu? Para uma ONG de onça, para uma ONG de acolhimento de gato, entendeu? Então, quando eu faço isso, daí o que acontece? Como que eu consigo ir para o dinheiro? Então, toda vez que eu vou procrastinar, eu falo assim, eu não vou para o dinheiro, eu falo, mas se eu não for para o dinheiro, eu não vou fazer essas doações. Então, todo mundo que vincula e tem esse medo de fazer o dinheiro, ele não está a serviço do impacto. Ele não está a serviço do tamanho que aquele propósito pode chegar. Então, ele não tem clareza do que ele quer servir. E daí, o que todo mundo pede, ele entrega. Então, ele serve, é como se fosse assim, ó, ao invés de eu doar 100 mil reais líquido, quando o cara chega no semáforo, eu entrego um dinheirinho para ele. Isso não é doação. Isso é esmola. Então, às vezes, você, ao invés de levar a vida a sério e fazer um impacto gigantesco, escrever um livro best-seller e criar uma empresa multimilionária e doar essa empresa depois, você fica ajudando outra pessoa simplesmente por feridas emocionais e a incapacidade de dizer não. A dificuldade de dizer não. Sabe por quê? Porque se eu falar não para alguém, eu posso ser rejeitado por essa pessoa. Então, o medo de ser rejeitado faz com que tu diga sim sempre. Então, você passa a querer ser bonzinho. E bonzinhos não prosperam.
Isso que você falou é super relevante e também ele abre um paradigma gigantesco, né? Que a pessoa fala, não, eu vou dar um dinheiro porque isso é o certo a fazer. E aí, isso daí tem padrões religiosos, tem um monte de coisa envolvida. A pessoa se sente bem, se sente melhor perante, de repente, a um criador, uma força superior, porque ela deu um dinheiro para uma pessoa que precisava. E ela se sente mal quando ela nega. Então, isso é um fator emocional e é uma crença muito forte estabelecida por, assim, muito e muito tempo, né, cara? E isso, tipo assim, mudou minha vida. Existe uma diferença entre futuro aberto e futuro fechado. O mundo quer o quê? Um futuro aberto. O universo me envie tudo e estou aqui para receber tudo. E aí o que faz o universo? O universo decide para onde tu vai. Futuro fechado. Eu sei aonde que eu quero chegar, eu sei como que é a minha vida, e o universo me envia tudo. Só que eu só deixo permanecer no meu caminho aquilo que leva em direção aos meus sonhos. E aí o que eu fiz? Primeiro ano do digital, 2020. Me tornei mentor, comecei a ensinar outras pessoas a montar mentoria. Falei, eu vou entrar na caverna. E eu não vou doar R$1. Não vou pagar o dízimo, não vou fazer nada. Por quê? Porque o dinheiro que eu dava para a igreja não fazia nem cócega. Eu pagar ou não pagar, não vai mudar a vida do padre. Não vai mudar a vida do pastor. Não vai mudar a vida nem da igreja. De tão pouco que era aquele merreca que eu dava. Imagina. E aí que eu falei, eu vou entrar na caverna. Eu não vou doar R$1 para ninguém. Eu não vou pegar o dinheiro e fazer nenhuma obra. Porque o dia que eu for fazer, ela vai ser gigante. Então eu peguei todo o dinheiro que eu fazia e eu reinvestia na minha empresa. Eu aumentei a pressão. E eu aumentei a pressão e aumentei a pressão. Com 9 meses de digital, eu entendi que eu não poderia ser mais a ponte, eu precisava ser a fonte. E qual que é a diferença de ponte e fonte? Todo mundo é ponte. Eu chego lá e falo assim, nossa, deixa eu te contar, eu aprendi com o Farrell algo maravilhoso, não sei o que, ele que me ensinou. O que acontece? Eu já vou pro Farrell. O dinheiro não fica comigo. Eu sempre vou pro guru, eu sempre vou pro ensinamento do livro, eu sempre vou para outro lugar. E as pessoas não têm coragem de ser fonte. Para tu ser fonte, quando tu é fonte, então tu quer aprender? Sim, eu vou te ensinar, então me paga. Chega de receber gratidão, gratiluz, Deus lhe pague. E responder mensagem de WhatsApp. Quantos almoços tu pagou? Quantos almoços tu pagou, tu fez? Tu pagou o vinho, tu pagou a cerveja. E ainda tu foi lá e entregou teu conhecimento de graça. E daí no final tu recebeu, tu é o cara. A partir desse momento eu falei, a partir de agora é só Gratipix. Gratiluz que nada, só Gratipix. Isso é bom, Gratipix, cara. E daí com 9 meses eu fui ali no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E tinha um evento, era pandemia, e eu falei, eu vou alugar esse estádio. Eu era microempreendedor individual. Eu tinha 35 dias para pagar. Hoje, para alugar o estádio do Palmeiras, é 12 milhões de reais. Eu tinha 35 dias para pagar um boleto de um estádio de futebol sendo o MEI. E aí, as pessoas falavam, Jonas, tu é louco. Eu falei, louco é o Palmeiras alugar para uma MEI. E fiz um evento, lotou o evento. Nesse evento eu trouxe Elaine Orives, trouxe Tadashi, trouxe Bruno Galhaço. Não conhecia ninguém. E ninguém me conhecia. Só que eu tinha um estádio do Palmeiras para palestrar. E a gente encheu o estádio do Palmeiras de carro. As pessoas vieram, buzinavam, era a pandemia. E eu peguei todo o dinheiro da portaria, todo o lucro do estádio de futebol, e eu doei para a África. 9 meses depois da decisão de parar de fazer doações de migalha, parar de doar no presente para doar no futuro e doar de verdade. Então não é sobre doar, é sobre literalmente querer fazer um impacto social do tamanho da tua doação. Então não vai cair um braço se tu passar um mês sem fazer um dízimo. Se tu tiver com a alma limpa, alma leve, e tu saber o que tu quer fazer com a doação futura daquilo. Faz muito sentido, até porque se você não tiver, se você colocar tudo que você tem à disposição, depois você fica sem. E aí como é que você faz de novo? Você vai passar um sofrimento danado para conseguir de novo, para você colocar um pouco, porque se você se doou tudo, você não tem mais nada. E tem gente que doa tempo. E aí falta tempo para o filho, aí falta tempo para a esposa, mas lá no serviço comunitário, na igreja, tá tudo certo.
Então, meu recado para você que está assistindo é o seguinte: faça penitência. Faça uma penitência de 6 meses ou uma penitência de 1 ano, sem fazer trabalho voluntário algum, sem fazer doação alguma. 1 ano, só trabalhando, só fazendo dinheiro, só aumentando a sua riqueza. E depois desse 1 ano, então daí tu sobe. Aí quando tu estabilizar no topo, aí tu pega um caminhão de dinheiro que tu fez e daí tu faz a doação de verdade. Aí tu pega um projeto que tu quer alavancar, aí tu faz um impacto emocional de verdade. No ano seguinte, eu fiz um evento e arrecadei R$1 milhão. No outro ano, 1,2 milhões de reais. Então a gente já fez 1 milhão de doação para o Brasil, 1 milhão de doação para a África, além das doações que eu faço do meu próprio bolso, de maneira direta. E aí? Esse cara hoje ajuda mais do que o Jonas de 2019? Com toda certeza e com uma mentalidade que vai conseguir auxiliar muito mais do que aquela pessoa que se sente culpada por falar não uma vez.